Irmãos, vamos abrir então a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Hoje a gente vai ler todo esse capítulo, tá bom? E o tema do estudo é falsos mestres. Quem são, o que fazem e como serão julgados. Vamos meditar nesse tema. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe de livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Eles, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. E tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção.
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Texto forte, né? De fato, um texto muito forte. A gente medita hoje sobre falsos mestres, quem são, o que fazem e como serão julgados. Meus amados irmãos, falsos mestres sempre estiveram presentes na história da igreja. Eles ocupam tanto um lugar fora da igreja, mas principalmente dentro da casa do Senhor. São pessoas populares, arrastam multidões, pregam baseados em si mesmos, usam a Bíblia, mas não pregam a verdade, pregam tendo por base os seus próprios critérios, enganam, vivem enganando as pessoas, mas por incrível que pareça, também vivem sendo enganados por si mesmos. Porque de alguma forma eles conseguem acreditar e acreditar inutilmente. Tudo isso que eles fazem não tem nenhum problema, que eles passaram sempre despercebidos. E aí está o grande engano, porque Deus vê, conhece e no tempo dele, ele julga. Bendito seja o Senhor. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto dentro do texto aqui de 2 Pedro, capítulo número 2. Tendo exatamente essa divisão aqui no estudo. Quem são os falsos mestres? O que eles fazem? E como eles, por Deus, serão julgados. Eu vou caminhar de uma forma mais simples possível para a gente pegar bem a ideia do texto bíblico e depois aplicar para a gente. Quem são os falsos mestres? Dentro do texto de Pedro, a gente percebe, logo de início, que eles são pessoas de dentro da igreja. O versículo 1 nos mostra isso, logo a parte A do versículo 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Pessoas que estão dentro da igreja. Esse é um alerta de Pedro. E o que a gente percebe nesse alerta é que essa realidade não era da época somente de Pedro. Porque ele diz aqui no texto que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Vamos pensar, por exemplo, no meio do povo de Deus, no Antigo Testamento, na época dos profetas. O profeta Elias, por exemplo, homem de Deus, temente ao Senhor, que vivia realmente na presença do Senhor. Falsos profetas surgiram no meio do povo de Deus naquela época. Elias foi alguém chamado por Deus para desafiar falsos profetas. Lembram do episódio dos 450 profetas de Baal? Onde Elias, então, desafia aqueles profetas lá no Monte Carmelo? Aqueles falsos profetas, digo, no Antigo Testamento. Sempre a gente tem presença de falsos profetas no Antigo Testamento. Homens que se levantavam dizendo que eram enviados por Deus, dizendo assim diz o Senhor, lançando profecias para o povo, mas que Deus não havia determinado, Deus não havia mandado. No Novo Testamento a gente tem isso também. Falsos mestres
Paulo, falando para os líderes na igreja em Éfeso, a gente tem isso aqui em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, Paulo ali está se despedindo da igreja em Éfeso. Ele chama a liderança da igreja e ele faz uma advertência para aqueles líderes. E a advertência é exatamente essa. Ele diz: olha, eu sei que depois da minha partida vai surgir entre vocês, dentro do vosso meio, falsos mestres. Pessoas que estarão ali exatamente para pregar a mentira. Olha só essa advertência. Então, quando a gente pensa em falsos mestres, Antigo Testamento, falsos profetas, Novo Testamento e Igreja de hoje, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, a gente precisa, em primeiro lugar, lembrar, que essas pessoas não são pessoas de fora do contexto cristão. Não. Elas são de dentro das igrejas. E elas surgem exatamente aí, dentro das igrejas. E a própria história cristã nos mostra que muitas ou que algumas das seitas que a gente tem hoje surgiram exatamente de cristãos dentro do nosso próprio contexto. Cristãos congregacionais, cristãos batistas, cristãos presbiterianos, que depois que começaram a estudar a Bíblia, equivocaram-se com determinados textos e se afastaram completamente dos propósitos de Deus para a vida deles e criaram seitas. Então, esse é o primeiro ponto para a gente. Os falsos mestres são pessoas de dentro da igreja. Uma segunda verdade ou realidade que a gente tem, aqui ainda no capítulo número 1, uma outra característica desses falsos mestres é que eles são pessoas espertas. O versículo 1 diz assim, olha, parte B, depois que diz, assim também haverá entre vós falsos mestres, aí o texto diz, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Vejam o texto, os quais introduzirão, eles vão colocar, Pedro está dizendo isso, esses falsos mestres vão colocar no meio da igreja heresias destruidoras. Mas olha o detalhe que Pedro fala aí. Eles não vão chegar abertamente, descaradamente, pregando a mentira e declarando que estão pregando a mentira. O texto fala que eles vão introduzir a mentira, eles vão introduzir os falsos ensinos dissimuladamente. Qual é a ideia aqui? É colocar uma mentira sorrateiramente ao lado da verdade. Eles não estariam de início negando a verdade, pregando contra a verdade. Não. Mas ao mesmo tempo eles estariam colocando, juntamente com a verdade já pregada pelos apóstolos, uma mentira. Para que os dois começassem a caminhar ali juntos, no meio do rebanho do Senhor, e quando o rebanho menos percebesse, essa mentira estaria encobrindo a verdade dentro do rebanho. De tal maneira que, com o passar do tempo, o rebanho do Senhor estaria dando ouvidos muito mais à mentira proferida por aqueles falsos mestres do que à própria verdade, que é a palavra de Deus. Então, essa é uma característica dos falsos mestres. Introduzem a heresia, mas fazem isso não de uma forma abrupta, não chegando com tudo imediatamente, mas fazendo distorções à verdade. Vejam que essas distorções à verdade, isso é antigo. Lá em Gênesis, o diabo já fez isso.
distorceu a verdade. Quando o Senhor disse lá para o primeiro casal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrereis, o diabo chega para Eva e diz assim, não é bem assim. Então ele começa a introduzir de forma dissimulada uma mentira para que ela acreditasse como se fosse uma verdade. Isso é astúcia, esperteza. E falsos mestres são assim. São pessoas espertas, hábeis exatamente para trabalhar dessa forma. No livro de Judas, carta de Judas, no versículo 4, Judas também fala sobre esses falsos mestres que estariam introduzindo dissimuladamente heresias. Judas 4 diz assim, olha, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha como Judas também trabalha essa questão. Uma das formas que o inimigo age dentro da igreja é plantando mentiras para que assim possa confundir a verdade. Ok? Então essa é a segunda característica. A primeira são pessoas de dentro. A segunda são pessoas astutas, espertas. Terceira característica está aí no versículo de número 2. São pessoas populares. Falsos mestres são pessoas que conseguem com muita facilidade arrebanhar um número grande de seguidores. O texto diz assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha o poder destrutivo da presença de falsos mestres no rebanho de Deus. Pregam a mentira, dissimulam isso, só que conseguem atrair multidões. E qual a razão da popularidade deles? Não é porque pregam a verdade. Muito pelo contrário. É porque pregam a mentira como se fosse verdade. Pregam a mentira com tanta convicção que consegue convencer que é verdade a mentira que estão pregando. Por que são populares? Porque o coração humano, pelo fato de ser pecador, é propenso a caminhar em direção daquilo que é errado. Meus queridos irmãos, é mais fácil darmos voz e vez ao erro do que à verdade. Somos mais propensos a seguirmos o erro do que seguirmos a verdade. Ora, são muitos ou são poucos, segundo o texto sagrado, aqueles que seguem o caminho largo? São muitos. O Senhor Jesus Cristo diz assim em Mateus 7, 13 e 14: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E por que é larga a porta?
Por que é espaçoso o caminho? Porque são muitos os que entram por ela. Essa porta é larga, esse caminho é espaçoso, porque de fato, de verdade, há muita gente que procura esse caminho. Por quê? Porque o coração humano segue com muita facilidade o erro. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Olha a diferença. Então pode olhar, meus queridos irmãos. Falsos mestres arrebanham com facilidade multidões. É fato que eu não estou dizendo que lugares em que estão cheios todos eles porque quem prega são falsos mestres, de maneira nenhuma. Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, a sua salvação, e tem muitos lugares em que as igrejas estão cheias e a palavra é pregada com fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas é inevitável essa verdade. Falsos mestres atraem multidões. Segundo Timóteo capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar ali para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, dizendo que tempos surgiriam em que as pessoas não iriam suportar ouvir a verdade e dariam ouvidos à mentira. Prefeririam ouvir a mentira do que a verdade. O texto diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha o texto, irmãos. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Exaltado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Então, qual é a característica que a gente tem dos falsos mestres? Estão dentro da igreja, são espertos, são populares. Uma quarta característica, eles são libertinos e imorais. Olha o versículo 2. O texto diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Embora estejam dentro do rebanho de Deus e ajuntando multidões, Pedro diz que essas pessoas, elas seriam pessoas libertinas. Elas não promovem a verdade, não promovem a santidade, mas de fato promovem uma vida imoral. O versículo 14 aqui, olha o que diz esse texto. Quem quer ler para a gente? De 2 Pedro 2. É isso. Então, os olhos estão cheios de adultério. Eles não chamam as pessoas para uma vida de santidade, para uma vida de arrependimento. Pelo contrário, as suas mensagens
são mensagens que incentivam as pessoas à ganância. Levam os descrentes a desprezar a fé cristã, porque os descrentes terminam vendo a contradição que existe entre o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mensagem que esses falsos mestres pregam. Muitos rejeitam o Evangelho porque rejeitam a mensagem que os falsos mestres estão pregando. Como desejar um Evangelho onde a ênfase é a imoralidade, a libertinagem, a ganância? Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 24, e ali Paulo está acusando judeus que pregavam a palavra, mas que não viviam o que estavam pregando. Romanos capítulo 2, versículo 24. Paulo diz assim: por causa de vocês, o nome de Deus anda sendo blasfemado entre os gentios. Porque aqueles judeus, naquela época, deveriam ser os guardiões da verdade. Aqueles que sabiam o texto bíblico na época, conheciam a lei, pregavam sobre a lei, ensinavam a lei ao povo, mas a prática de vida não estava de acordo com aquilo que eles estavam ensinando. É aquele antigo testemunho, aquela ilustração que a gente vê de alguém que foi convidado para ir para uma igreja e disse para aquele amigo: eu vou, mas só vou depois que terminar de ler um livro. E essa ilustração, estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler, eu vou na igreja com você. E aquele irmão convidava aquela pessoa constantemente. E ele sempre perguntava: e aí, terminou de ler o livro? O que é que ele queria? Levar aquela pessoa descrente para a igreja, para que ele pudesse assistir um culto e ouvir a palavra de Deus. Um dia, aquele descrente disse: terminei de ler o livro, vou com você para a igreja. E aquele irmão ficou muito animado. Puxa vida, então. Só que ele teve agora curiosidade e perguntou qual era o livro que ele estava lendo. A resposta foi: eu estava lendo a sua vida. Você era o livro que eu estava lendo. Ou seja, o seu testemunho de vida eu estava observando para realmente ver se aquilo que você falava para mim sobre Deus e sobre igreja, você realmente estava vivendo. Essa é a ideia de Paulo aqui, sabe? Em Romanos capítulo 2, versículo 24. Aquelas pessoas não eram de fato um livro onde as pessoas poderiam ler e dizer assim: vejo Deus em vocês. Por causa de vocês, o nome do Senhor está sendo blasfemado entre os gentios. Falsos líderes, falsos mestres são populares, arrebanham multidões, mas eles são imorais, eles são libertinos. E uma outra verdade também sobre eles está no versículo 3, parte A. Eles são gananciosos. O versículo 3, parte A, diz que eles são movidos por avareza. Movidos por avareza. O interesse dos falsos mestres não é a glória de Deus. Não é o rebanho do Senhor. Os falsos mestres exploram financeiramente o rebanho de Deus. Criam discursos convincentes, promessas falsas, conseguem manipular emocionalmente os seus ouvintes, mas o objetivo é obter vantagem. A gente olha assim e diz: meu Senhor, esse é o contexto realmente religioso? É religioso. Religioso.
não cristão. Só que dentro dessa questão da sociologia, o cristão é religioso e aquele que tem a religião cristã, por exemplo, parece que mistura tudo. Mas a Bíblia apresenta tantos religiosos que não têm Cristo na vida. Sinédrio, por exemplo, no Novo Testamento, líderes religiosos que estavam ali para julgar o povo exatamente em relação às questões da lei de Deus, eram pessoas avarentas, perversas. Então, dentro do rebanho do Senhor, a gente tem, de fato e de verdade, religiosos que têm o título de líderes, mas que, de fato e de verdade, não são cristãos. Vamos ler mais um texto? Vamos para 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler do versículo 5 até o 8. Veja o que diz aí. 1 Timóteo 6, do 5 ao 8. Isso. Graças a Deus por isso. O destaque para a gente é essa aqui, ó. Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo já estava denunciando o surgimento também desses falsos líderes no meio do povo do Senhor. Homens que acreditavam que a piedade é fonte de lucro, de lucro. Mas aí Paulo diz que realmente grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nada trazemos para o mundo, para esse mundo, nenhuma dessas coisas a gente vai levar. Portanto, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo não está pregando contra a riqueza, Paulo está falando contra a avareza, contra a ideia de usar a piedade para enriquecer em detrimento do rebanho de Deus. Se você voltar aqui para 2 Pedro, capítulo 2, ainda dentro desse assunto de homens movidos pela avareza, no versículo 14 e também versículo 15, Pedro vai falar sobre essa questão, tendo o coração exercitado na avareza, versículo 14, finalzinho, ele diz assim: filhos malditos, abandonando o quê? O reto caminho, ou seja, deixando a verdade, abandonando aquilo que é certo, se extraviaram, se afastaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E aí a gente conhece um pouquinho da história de Balaão lá no Antigo Testamento, né? Balaão é o profeta que a gente pode chamar de profeta de aluguel. Profeta de aluguel. Profeta que à frente da fachada dele está escrito assim: aluga-se. Aluga-se. Tem na frente dele o nome aluga-se e embaixo o contato. Aluga-se. Balaão foi esse profeta de aluguel que se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Mesmo sabendo que essa não era, logicamente, a vontade do Senhor e que não era possível, inclusive, alguém amaldiçoar o povo de Deus.
Porque não se amaldiçoa a quem Deus decide abençoar. Não existe maldição na vida daquele que Deus diz assim: sobre a sua vida está a minha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Balaão, então, entendendo que não era possível amaldiçoar, tramou um engano para o próprio povo do Senhor, fazendo com que o povo de Deus pecasse contra o Senhor. Porque ele sabia que a partir do momento em que o povo do Senhor pecasse contra o Senhor, Deus se entristeceria e tiraria a sua mão abençoadora sobre o seu povo momentaneamente. Balaão é profeta de aluguel. Irmãos, hoje tem pastores de aluguel. Pastores que acertam o valor financeiro e determinam com outros líderes, entram em acordo com outros líderes que tipo de mensagem deve levar para a igreja. Isso é gente movida pela ganância. E a gente tem isso nos dias de hoje. Bem, vamos seguir um pouquinho? Quem são? Agora vamos pensar o que eles fazem. A primeira coisa, irmãos, está no versículo 1, parte C. Diz assim: até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que é que esses falsos mestres fazem? Eles negam a Cristo. E essa negação pode acontecer de diversas formas, irmão. Pode ser aquela negação aberta, direta. Uns, por exemplo, estão aí nas igrejas negando a Trindade. Negando a existência da Trindade. Isso é negar a Cristo. Outros estão distorcendo a obra da cruz de Cristo. Terminam como que dissimuladamente dizendo que a cruz de Cristo não é suficiente. Que tem mais alguma coisa para o homem fazer para poder alcançar a salvação. Que tem mais alguma coisa para o homem fazer para poder ser liberto. Sabe, alguns que dizem que a salvação em Cristo Jesus não liberta o homem de tudo, mas que o homem precisa fazer algumas coisas, algumas sessões, alguns trabalhos, algumas campanhas para que consigam ser libertos de algumas coisas. Não creem na suficiência da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Induzem o rebanho ao erro. Eles estão negando a Cristo. Outros negam a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida cotidiana do crente. Falam que a questão de fé é sobre igreja, mas a prática do dia a dia cada um pode levar a vida como bem entende. Negam a autoridade de Jesus no meio do rebanho. A questão, meus irmãos, é que quando alguém nega a Cristo, está negando o fundamento da igreja. Está negando a verdade. Porque Jesus é o fundamento da igreja e Ele é a verdade. Aquele que nega a Cristo é o anticristo, irmãos. Que é isso, pastor? Então o Senhor está agora dizendo quem é o anticristo? Lá do livro de Apocalipse? Não. Porque no livro de Apocalipse, assim como Paulo fala em Apocalipse, assim como o texto João fala lá em Apocalipse, e assim como Paulo fala também nas suas cartas, por exemplo, aos Tessalonicenses, sobre o surgimento de uma pessoa que viria como o anticristo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo e João também fala do surgimento de muitos anticristos. Ou seja, de muitas pessoas que estariam negando a verdade. Negar a verdade é negar a Cristo. E João, por exemplo, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, ele
fala sobre aquele que nega a Cristo. Veja o que diz o texto. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem nega o Pai e nega o Filho. Quem vai contra essa verdade das Sagradas Escrituras? Negar o Pai, negar o Filho, aqui é negar a Trindade, irmãos. É negar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, então, uma das características dos falsos mestres é que, ao introduzirem dissimuladamente a mentira, eles estão, ao mesmo tempo, negando a verdade. Negam a Jesus. Uma outra questão está no versículo 2, parte C, que diz assim: por causa deles será o quê? Infamado o caminho da verdade. Por causa deles, o caminho da verdade se torna alvo de zombaria e desprezo. Já viu quantas vezes a nossa sociedade tem zombado do Evangelho? Ridicularizado o Evangelho? Desprezado o Evangelho? Irmãos, o ser humano, por si só, pelo fato de ser pecador, não precisa de um motivo para difamar o Evangelho. Porque o homem sem Deus não ama a Deus. Mas o problema é que quando dentro do próprio contexto cristão se apresenta motivos para o Evangelho ser difamado. Essa é a questão. E os falsos mestres, eles dão motivo para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caia na boca do povo com zombaria e desprezo. Mas é importante dizer que mesmo isso acontecendo, a verdade continua sendo o que ela é. Amém? O Evangelho não vai mudar, continuará sendo a verdade. Mesmo diante do mau testemunho, mesmo diante do escândalo. E na questão de escândalo, todos nós aqui estamos sujeitos a fazer isso. Por isso a gente precisa, inclusive, vigiar, como a própria palavra nos diz. É inevitável que venham os escândalos. Mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Então a gente precisa dizer: Senhor, me dê a tua graça, para que eu também não haja de alguma forma em que o Evangelho, em que a verdade, que é a tua palavra, seja desprezada no meu povo. Uma outra coisa que eles fazem, que a gente já meditou um pouco também, é que eles fazem do rebanho de Deus um negócio lucrativo. Não é isso que diz o versículo 3? Farão comércio de vós com palavras fictícias. A igreja vira comércio. A igreja vira comércio. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem que trabalha algo semelhante a isso. Quando ele está exatamente falando desse falso evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. Esse evangelho voltado realmente ao consumismo, à fé que a gente precisa pagar para poder receber as bênçãos de Deus. A mentira que entra dissimuladamente no meio do rebanho. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que hoje o evangelho ou a igreja está sendo comparado a um supermercado. Você entra no supermercado para escolher um produto.
E ali tem o produto que você quer, mas tem produto que outras pessoas também desejam. Tem produto para todo tipo de gente. O supermercado está lotado. E aí o fiel vai na igreja, pega um produto daquele e passa no balcão a sua mercadoria e paga para poder ir para casa com a sua bênção. Essa é a realidade do cristianismo em muitos lugares hoje. Prega-se que Deus tem muitas bênçãos, mas que para que a pessoa possa receber, ela tem que fazer um esforço, ela tem que fazer por onde, ela precisa merecer, ela precisa exercitar a fé. E o exercício da fé é pagar no caixa do supermercado. É colocar o dinheiro no gasofilaço. Esse é o exercício da fé para poder receber a bênção em muitos lugares. O que é isso, meus irmãos? É fazer comércio com os crentes. Pedro, então, está mostrando isso aqui. Olha como a palavra de Deus é tão atual para a gente. Né? Farão comércio de vós. Bem, irmãos, como eles serão julgados? Eles não permanecerão para sempre escondidos dentro da igreja. Eles serão expostos e punidos pelo Senhor. Como é que Pedro usa isso? Como é que Pedro fala essa verdade aqui? Ele cita alguns exemplos bem conhecidos pelo povo naquela época. O primeiro exemplo está no versículo de número 4. O que é que diz aí? O primeiro exemplo que Pedro cita são os anjos que caíram. Anjos que não guardaram o seu estado de santidade. Que se revoltaram contra Deus, que se rebelaram contra o Senhor. Eles foram julgados por Deus, condenados por Deus. A gente sabe da história bíblica sobre isso. Né? De que Satanás se torna o líder desses anjos aqui. Se torna o líder desses anjos. Eles foram julgados pelo Senhor. Um outro exemplo que Pedro cita é do mundo antigo, versículo 5. O que diz o texto? Muito bem. E aí, a partir de aqui, Pedro começa a dar um outro destaque muito interessante. Porque ao mesmo tempo em que ele está citando exemplos do Senhor punindo o pecado na vida dos injustos, o Senhor também está, ao mesmo tempo, preservando aqueles que são seus. Cuidando dos seus. Veja, o mundo antigo aqui é a geração antes do dilúvio, porque o texto está falando sobre Noé. O que o Senhor fez então? O Senhor enviou o dilúvio para julgar o pecado do povo naquela época, mas ao mesmo tempo usou de misericórdia, porque encontrou em Noé integridade, justiça, temor a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Um outro exemplo citado aqui é o versículo de número 6. O que é que diz? Agora veja o verso 7. Olha só. Mais um momento em que o Senhor está mostrando
o julgamento de Deus na cidade de Sodoma e Gomorra, cidades ímpias, mas o Senhor também trazendo livramento para o seu servo Ló e a sua família, porque era alguém que temia a Deus. Esses exemplos aqui, irmãos, o exemplo do dilúvio, o exemplo de Sodoma e Gomorra, percebam que dentro da Bíblia eles são citados com frequência. O próprio Senhor Jesus Cristo já citou. Por exemplo, quando Jesus falou sobre os dias que antecediam a volta dele, o que é que ele falou? Será como nos dias de Noé. E ele cita a época do dilúvio, onde os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e não perceberam e destruiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus cita o julgamento de Deus naquela época, o dilúvio. O próprio Senhor Jesus Cristo citou também o julgamento de Deus para Sodoma e Gomorra, quando ele estava falando sobre cidades na época dele, de Cristo, claro, que não estavam dando ouvidos à palavra que estava sendo pregada pelo próprio Cristo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que se fizeram com vocês, há muitos eles teriam se arrependido. Depois o Senhor cita Sodoma e Gomorra, dizendo que assim como houve juízo para Sodoma e Gomorra, haverá maior juízo para aqueles que negam em aceitar a verdade pregada por Cristo. Por que esses exemplos estão aqui? Por que eles são tão corriqueiros dentro das Sagradas Escrituras? Exatamente para trazer o alerta de que Deus julga o pecado e que aquele que vive realmente no caminho ímpio, por Deus, um dia será julgado. Essa é uma verdade que a gente tem nas Sagradas Escrituras. Bem, queridos irmãos, caminhando um pouquinho aí para o final, o versículo 19, a partir daí, do versículo 10 em diante, a gente tem o apóstolo Pedro falando, né, características ainda desses falsos mestres, a prática da impiedade deles e o julgamento do Senhor sobre a vida de cada um deles. O versículo 19 mostra para a gente o seguinte: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pedro está mostrando que eles não eram livres, pelo contrário, eles eram escravos das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, dos seus próprios pecados, e por causa disso seriam julgados pelo Senhor. O que o Evangelho pode fazer na vida de alguém que não quer de maneira nenhuma arrepender-se dos seus pecados? Que oportunidade de salvação existe para quem não se arrepende? Não há salvação para quem não se arrepende dos seus pecados. Existe uma porta da graça sempre aberta, dando a oportunidade ao arrependimento. O sempre aqui não é o sempre no sentido de eternidade, é o sempre no sentido de enquanto existe vida humana. Enquanto há vida, existe a oportunidade de uma nova vida, de um arrependimento, de uma restauração. Mas para aqueles que se negam se arrepender, o Evangelho não lhes trará salvação. Pedro então mostra que o que aconteceu com eles é exatamente o adágio verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Entraram no Evangelho,
experimentaram um pouco dessa ideia maravilhosa da verdade, da pureza que a verdade